Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há muitas coisas em psiquiatria que se complicam no exercício dela no dia a dia por causa de algo que eu frequentemente tenho dito aqui. É que as palavras que se usam em psiquiatria, as palavras técnicas, todas elas já fazem parte do vocabulário cotidiano das pessoas. Só que apenas as palavras fazem parte, mas os conceitos técnicos que essas palavras denotam, na linguagem do dia a dia, têm conceitos próprios, o que causa uma imensa confusão quando o psiquiatra se refere a algo com um ponto de vista técnico, usa uma palavra dentro de uma conceituação técnica, enquanto que o paciente escuta essa palavra, que ele já reconhece como uma palavra do seu uso, porém dentro de um conceito próprio. A segunda coisa, e é nessa palavra que eu vou novamente tocar aqui agora, que é a palavra ansiedade. Por exemplo, em relação a outros estados afetivos, nós temos palavras que são usadas no dia a dia referentes a reações emotivas habituais e adequadas. Por exemplo, há uma perda, as pessoas sentem tristeza. Então, tristeza é uma palavra que se refere a um sentimento, a um afeto, a uma emoção que faz parte da vida humana. Portanto, não é patológica, não é para ser tratada no sentido psiquiátrico. Alegria é resultado de um ganho. É um estado afetivo, é uma emoção resultado de um ganho. Portanto, é para ser comemorado, para ser compartilhado, não para ser tratada. Mas essas duas palavras, alegria e tristeza, por exemplo, têm os seus correlatos como diagnóstico de situações psiquiátricas que devem ser tratadas. A tristeza se refere a uma perda. A depressão se refere a um estado clínico, que contém algo da tristeza, mas que tem uma série de outras circunstâncias que fazem com que nós denominemos de um quadro clínico depressivo, de um transtorno depressivo. A mesma coisa acontece com a alegria. Alegria é uma palavra que se refere a um estado de uma reação normal diante de um ganho. A sua correlação patológica seria mania ou hipomania, que é a euforia patológica. Então, quando nós usamos mania ou euforia, a palavra que o psiquiatra usa está se referindo a um estado bastante diferente do estado de alegria. Depressão é a mesma coisa. Mesmo uma pessoa, quando diz que está com raiva de alguém, porque alguém fez algo desagrado dele, ele usa a expressão "eu estou com raiva dele". Como se trata de uma pessoa que tem reações que são desproporcionais àquilo que acontece, reações agressivas desproporcionais, nós dizemos que tem um transtorno explosivo. Mesmo medo é uma palavra de uma emoção diante de uma ameaça digna de nota, que é reconhecível, uma ameaça concreta. A sua correlata, que se refere a algo a ser tratado na esfera psiquiátrica, seria fobia, que é um medo que tem uma característica de não ser razoável para a própria pessoa, porque a ameaça em si não é existente, mas a pessoa sente como se o fora. Então, nós temos esses pares de palavras nessas emoções mais básicas, né? Medo, nós temos a fobia, a alegria, nós temos a mania, tristeza, nós temos a depressão, a raiva, nós temos algo referente a um transtorno explosivo. Mas quando chega na palavra ansiedade, é diferente, porque nós só temos uma única palavra para referirmos-nos à ansiedade.
dentro de um contexto habitual como uma reação normal e ansiedade como uma reação patológica, como um estado patológico. Essa confusão faz com que muitas pessoas acreditem que tem que ser tratado todo o quadro, basta ser ansioso, terá que ser tratado. Não necessariamente. Ansiedade é a nossa emoção referente à expectação apreensiva. O estado de ansiedade existe porque nós não conhecemos o futuro. Então, o futuro é sempre uma interrogação. Se nós vivenciamos uma situação de escolha que é muito intensa, muito significativa para a gente, dar certo ou não dar certo se torna um motivo de dúvida e de preocupação, de pré-ocupação, que seria a definição clássica da ansiedade. É antecipar um resultado ruim. Mas ainda mais para atrapalhar, essa palavra começou a ser usada como em usos que não são ligados à verdadeira ansiedade. Eu estou ansiosa para chegar à festa. A pessoa dizia assim: estou ansiosa para chegar à festa. Isso não é ansiedade. Nós estamos falando de uma expectativa. A ansiedade é sempre apreensão. É sempre o sentimento de aperto diante de uma possibilidade de algo não funcionar bem no futuro. Se essa antecipação que nós estamos fazendo de natureza negativa, apreensiva, portanto, não existe ansiedade boa como a gente escuta as pessoas dizer. Nós escutamos pessoas dizer, eu tenho uma ansiedade boa. Não. A palavra ansiedade refere-se sempre a uma apreensão, a um estado de uma expectação apreensiva. É um aperto no peito diante do futuro. Se esse aperto no peito é proporcional à encruzilhada que a pessoa esteja vivendo naquele momento, troca de emprego, mudança de residência, compra de um imóvel, resultado de exame, a proporcionalidade entre o que a pessoa está vivenciando e aquela encruzilhada, isso faz uma ansiedade normal. Mas é a proporcionalidade. O que nós em psiquiatria tratamos, já que nós não vamos tratar todas as expectativas apreensivas em relação ao futuro? Por que não? Porque o ser humano vive sem conhecer o segundo seguinte. Então, o segundo seguinte é sempre de natureza apreensiva, se nós pararmos para pensar. Pararmos para pensar como será a nossa vida daqui a algum tempo, pararmos para pensar como é o amanhã, pararmos para pensar como é o futuro dos filhos, pararmos para pensar como será a aposentadoria, pararmos para... o que for. Qualquer uma dessas coisas são encruzilhadas, ou seja, são situações que nós temos alternativas, algumas positivas e muitas negativas. Essas que são negativas, quando são vivenciadas com muita intensidade, com muita repercussão na pessoa, se tornam, mesmo estando diante de uma situação que é apreensiva por si, elas se tornam necessário o tratamento delas. Todo ser humano sofre de ansiedade. Todo ser humano normal tem ansiedade. Todo ser humano normal tem ansiedade proporcional à encruzilhada que ele esteja vivendo naquela circunstância. Se nós estamos diante de uma escolha em que o perder e o ganhar é irrelevante, não deveria haver nenhum sentimento de apreensão, tanto faz. Mas se as escolhas têm tamanhos diferentes, se tomar um destino ou tomar um outro destino, fazer uma escolha ou fazer a outra escolha, elas tiverem pesos muito diferentes, uma ser muito gratificante, a outra é muito decepcionante, tomar a decisão faz com que esse grau de decisão traga consigo uma emoção que nós denominamos angústia ou ansiedade, que é essa apreensão diante de um futuro. Mas quando é que efetivamente a pessoa que vai ao psiquiatra precisaria tratamento? Quando o porte dessa ansiedade é interferente no seu dia a dia, quando a ansiedade é duradoura, consistente na sua vida, ou quando ela é totalmente desproporcional em relação àquele momento que a pessoa esteja vivendo.
Mesmo que haja, por exemplo, alguém está aguardando o resultado de um exame anatomopatológico de alguma coisa. Esse tempo de 2 semanas, em regra, que a pessoa está aguardando, é um tempo apreensivo. Ou seja, a pessoa tem uma expectação, tem um pensamento de um si negativo, e se der merda, e se for isso, e se for aquilo. E tem uma repercussão corporal que se traduz por tensão muscular. Esse estado de apreensão diante de um resultado de exame, sendo proporcional, ou seja, a vida da pessoa continua, mas a pessoa percebe que está um pouco mais desatenta, vai avisar o colega, poxa vida, mas eu estou meio perturbado agora, enquanto que esse resultado não sair, eu não estou legal. Isso é uma coisa. Não necessitaria necessariamente ou não haveria necessidade de tratamento. Mas se mesmo diante de um resultado, da expectativa de um resultado de um exame patológico, o resultado se transforma em ansiedade, for de um porte tal que imobiliza a pessoa, repercute na pessoa, exige que a pessoa seja atendida em situações de urgência, pela situação de uma crise ansiosa, de um ataque de pânico, por exemplo, ataque panicoso, mesmo tendo um contexto favorecedor, ainda assim precisa ser cuidado, porque a intensidade é agressiva para o organismo. Mas a pessoa pode estar diante de uma encruzilhada que não é concreta. É uma encruzilhada, vamos dizer assim, é uma encruzilhada que faz parte do imaginário dela, do pensamento dela, das dúvidas dela. Se essa encruzilhada é imaginária, então desde sempre essa ansiedade está presente na vida da pessoa desde muito tempo, como uma dúvida que nunca se resolve, como uma apreensão que nunca se resolve, e que se traduz por sinais e sintomas clínicos que as pessoas vão trazer ao psiquiatra como queixa. Não respiro direito, não consigo expandir puxar o ar com facilidade, tenho travado a mandíbula, tenho dor tensional, respiro superficialmente. Todo o resultado, tenho dores no corpo, embora nada faça. Todo esse cortejo de coisas que pertencem à ansiedade, elas podem surgir dentro de um contexto em que a reação da pessoa, o contexto é favorecedor, mas a reação da pessoa é desproporcional, como pode surgir dentro de situações em que não há um contexto que favoreça a ansiedade, mas ainda assim a pessoa vivencia a realidade com uma sensação de apreensão diante do futuro, que é tão intensa que repercute como se fosse. A sensação se pode ser ruim, já é ruim. Essa característica do pensamento ansioso, do pensamento ansioso, de levantar uma possibilidade e já considerá-la real, já não é mais possibilidade. Nós não estamos considerando se é possível, se basta dizer que é possível para se tornar realidade. Então, se um médico diz a um paciente num quadro de ansiedade, levanta uma possibilidade comum da medicina, esse remédio pode causar determinado efeito, para o paciente aquilo não é uma possibilidade. Ele vivencia como uma determinação. Então, doutor, eu vou sentir isso? Em resumo, precisamos ter cuidado com a palavra ansiedade, porque ela se refere desde uma reação absolutamente normal do ser humano, por ser um ser humano que não tem conhecimento do futuro, portanto, não detém conhecimento do resultado final das suas ações, não tem certeza completa do resultado de suas ações. Portanto, há um certo grau de apreensão em tudo que nós fazemos. Mas quando é que a ansiedade é normal? Quando ela é proporcional, adequada e está relacionada com aquela situação de escolha ou de dúvida que a pessoa vivencia. Isso tem a palavra ansiedade, mas a mesma palavra usada num contexto em que tudo isso seja descontextualizado, tudo isso seja desproporcional e inadequado, será uma ansiedade patológica, ou seja, uma ansiedade que precisa ser cuidada psicoterápica e farmacologicamente. E nada de falar de ansiedade como coisa boa. Ansiedade é sempre apreensão. Coisa boa é expectativa. Espero que haja sido útil.